Que oramos. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia, lá no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, capítulo 1. Capítulo 1, vamos estar lendo do versículo 27 ao 30. Filipenses 1, do 27 ao 30. A palavra de Deus nos diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Amém, irmãos. O nosso desejo, como já foi orado, é que apesar de mim, a palavra do Senhor e o Espírito Santo esteja a falar a cada coração nessa noite. Irmãos, vocês, vem à mente de vocês, surubinenses, algum costume, algum hábito que seja muito característico da população daqui? Tente trazer à memória. Tem alguma característica, algum hábito do surubinense que é muito característico? Que quando você vê, você diz, só podia ser alguém dessa cidade. Como alguns dos irmãos sabem, eu nasci em João Pessoa. E embora eu tenha ido para o sertão ainda no início ali da adolescência, eu voltei já adulto, morar alguns anos em João Pessoa. E tem e nesse período, principalmente da fase adulta ali, alguns anos atrás, que eu estive a morar, eu percebi, irmãos, um certo hábito, na verdade um bom hábito do pessoense, que é muito característico deles, pelo menos até o momento, até o período que eu convivi naquele lugar. É um hábito que tem a ver com a educação no trânsito mesmo. O pessoense, ele tem a fama, pelo menos até hoje eu entendo que ele tem essa fama, e escuto falar recentemente, ele tem essa fama de serem mais educados no trânsito, de serem motoristas educados no trânsito. Uma situação muito comum que eu vivenciei no período que eu morei lá, já adulto, é que nessas avenidas, nessas ruas que tem a faixa de pedestre, sem semáforo, né, cuja preferência devia ser do pedestre, eles de fato têm o hábito de dar preferência ao pedestre. Eles realmente têm o hábito de, ao avistar a distância, que tem pessoas querendo atravessar, de diminuir a velocidade, parar e dar a vez ao pedestre. E esse hábito é tão comum, irmãos, que era também comum eu ouvir, em determinadas situações, onde o motorista, ao invés de parar, ele acelerava e avançava, e passava pela faixa, não dando a preferência às pessoas. Era comum a pessoa escutar um burburinho, né? Alguém comentando no grupo ali que estava a esperar, alguém comentando assim, com certeza esse não é de João Pessoa. Com certeza esse não é pessoense. E essa época era a época ainda que dava para ver as placas, né, da cidade nos carros, nos veículos. E às vezes eu olhava e a placa pelo menos era de João Pessoa. E eu fico pensando assim, que muitas vezes aqueles motoristas que não deram a vez, que agiram de forma incoerente com a cidadania ali,
eles eram de fato pessoenses, eram de fato cidadãos de João Pessoa. Mas veja, eles levavam a fama e eram acusados de não serem pessoenses, por quê? Porque eles não agiam de forma coerente com as características do pessoense. Eles não agiam de forma digna, conhecidamente digna da cidadania ali pessoense, no que diz respeito à sua educação no trânsito. Eles não agiam de forma digna da sua cidadania pessoense. E aí, irmãos, eu de início já me pergunto, e já lhe pergunto, quantos são os cristãos que vivem de modo indigno da sua cidadania celestial? Quantos são os crentes que vivem de modo incoerente com a sua cidadania celestial? Quantas vezes a característica de um cidadão do céu não são vistas em muitos crentes? Quantas vezes eu e você, mesmo sendo cidadão do céu, não vivemos como tal? Não vivemos dignamente e coerentemente como tal, como cidadão do céu que somos. E aí você pode me perguntar, Eric, então que características são essas? E aí Paulo, irmãos, nesse texto ele vai nos mostrar, nessa passagem aqui, algumas das características do cidadão do céu. Quando ele fala, irmãos, em algumas versões, dependendo da versão que você tem, vivei de modo digno do Evangelho, ou vivam. Esse termo aí, irmãos, esse verbo aí traduzido por viver, vem do mesmo verbo que dá origem à palavra cidadão, que dá origem à palavra cidadania, cidade. Ou seja, Paulo, ele usa esse verbo que significa aqui, irmãos, esse viver, é viver como cidadãos. Vivam como cidadãos. Essa expressão aqui, irmãos, está relacionado com o que o apóstolo diz mais tarde. Veja o verso 20 do capítulo 3, irmãos. Veja o verso 20 do capítulo 3. Ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aqui, irmãos, está relacionada justamente ao que o apóstolo Paulo fala agora no verso 20 do capítulo 3, acerca da posição dos crentes como cidadãos do céu, como cidadãos celestiais. É isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos, àquela igreja: vivam como cidadãos do céu. A igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja muito respeitada. Era uma igreja até mesmo admirada e amada por Paulo. Porém, mesmo sendo uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento, seus membros também tinham problemas. E alguns potencialmente sérios ali. Assim como toda igreja, irmãos, em todo tempo, eles também precisavam estar atentos aos falsos mestres, para que não viessem a cair na indiferença e até mesmo eventualmente cair em erros morais, em erros doutrinários. Então vemos Paulo aqui mudando de uma ênfase autobiográfica na primeira parte do capítulo, para agora ele focalizar na congregação de Filipos. Ele que já havia falado, irmãos, até então, no início do capítulo, sobre as suas próprias circunstâncias, agora tem importantes coisas a dizer sobre a vida dos cristãos filipenses. Se nos versículos anteriores, irmãos, vemos ele falando sobre sua expectativa a respeito do julgamento de César, ele que estava ali em Roma, aguardando o resultado do julgamento. A gente vê, inclusive, que ele estava preparado para qualquer que fosse o resultado, quer fosse sua liberdade, quer fosse sua morte. Agora, quando chegamos no versículo 27, vemos ele falando das expectativas em relação ao futuro. A gente vê ele encorajando os filipenses a viverem como cidadãos do céu. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, irmãos. Cidadãos do céu. Quais são as características que o texto nos mostra dos cidadãos do céu? A primeira característica, irmãos, que vemos logo
início do versículo 27, é o viver coerentemente com a nossa cidadania. Veja, vivei, como já vimos, é ter um comportamento condizente com a sua condição de cidadão do céu. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo, ele lembra que aqueles crentes, que eles não eram meramente cidadãos romanos. Vocês não são, irmãos, primeiramente e meramente cidadãos brasileiros, mas sim, e antes de tudo, cidadãos do céu. E a primeira característica, irmãos, é que os cidadãos do céu, vivem coerentemente com a sua cidadania. Viver de modo digno. Demonstrar que Cristo tem o supremo valor em nossas vidas, em tudo que fazemos e em todos os lugares que vivemos. Então, diante desse fato de sermos cidadãos do céu, irmãos, devemos então viver de maneira digna dessa cidadania, se comportando não meramente como cidadãos brasileiros, cidadãos pernambucanos. E aqui, irmãos, não significa, não tem nada a ver com o sentimento de antipatriotismo. Aqui, irmãos, não significa também abandonar a cidadania terrena, como os testemunhos de Jeová fazem, não se envolvendo, por exemplo, com determinadas áreas da vida social, sequer exercendo a sua obrigação e o seu dever de voto, de ser, impedindo, por exemplo, de ser um militar, de atuar e servir ao Estado em muitas esferas. Isso não significa abandonar a cidadania terrena. Aqui também não significa, irmãos, que devemos desprezar as atividades desse mundo. Eu lembro que há muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, mais de década, uma família vizinha a minha mãe, a família da minha mãe, lá no sertão, uma família de crentes, irmãos, uma família de evangélicos, grande, uma família grande, mais de 7 filhos tinha em casa nesse período, fora os outros que já moravam fora, todos evangélicos até então. E o meu primo namorava com uma jovem dessa família, e eu me aproximei ali dos rapazes daquela família nessa época. E eu lembro que conversando uma vez com aquela família, uma roda de conversa entre os jovens, uma das moças daquela família disse que ela já formada no ensino médio, disse assim, já com seus 30 anos, ela disse assim, eu não tenho interesse, não me dedico a nenhuma atividade. E ela dizia assim, que não se importava em casar, não se importava, e não se importar aqui não é que não idolatrava, irmãos, é que ela não estava nem aí para ter uma família, para casar, para ter um emprego, para estudar alguma coisa, e ela dizia, sabe o que? Ela justificava dizendo assim, porque Jesus vai voltar a qualquer momento mesmo, e está tudo certo. E aí ela se desprendia de qualquer atividade terrena nesse mundo. Estudou até enquanto foi obrigada, por conta da idade, o ensino médio, e depois disso, simplesmente acordava e ia dormir na sua casa, sem nenhum envolvimento em atividades na sociedade, digamos assim. E não é isso, irmãos, que significa não se comportar meramente como brasileiros, pois representamos outra pátria, enquanto estamos nessa pátria. Então a nossa postura é de quem se envolve sim nessa pátria, para o bem-estar de quem está aqui nessa pátria. Devemos, irmãos, viver de maneira digna dessa cidadania, não meramente como cidadãos brasileiros, mas como cidadãos do céu, representando outra pátria, enquanto vivemos nessa, representando outra pátria, enquanto nos envolvemos com essa. É preciso nos perguntar, irmãos, com frequência, se nos comportamos de maneira digna do Evangelho. Efésios 4:1 vai dizer que devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. O que significa, lá em Colossenses 1:10, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado.
Será que temos vivido, irmãos, coerentemente ou incoerentemente com a nossa cidadania? Imagine um pessoense, irmãos, agora dirigindo em Recife. Ao contrário de João Pessoa, né? Eu tenho vivido lá, morado lá por conta do seminário há 2 anos e meio. E ao contrário de João Pessoa, irmãos, em Recife, se você colocar o pé ali, se não for um lugar sem semáforo vermelho, se você colocar o pé ali na faixa de pedestre, você é atropelado mesmo. Não existe educação. É óbvio, tudo tem suas exceções, via de regra. Mas a educação do recifense é totalmente contrária e oposta à do pessoense, até onde eu pude vivenciar. Agora imagine um cidadão de João Pessoa, morando em Recife. Foi morar em Recife, foi passar uns dias em Recife. E em João Pessoa ele parava, ele era educado no trânsito, mas agora em Recife, ele começa a perceber que o hábito do recifense é diferente. Ele começa a perceber que a educação não é a mesma. E agora ele começa a não mais dar a vez ao pedestre. Não, agora eu vou fazer que nem os outros, eu vou acelerar, eu vou ser mal educado no trânsito, não vou dar a vez, eu não vou esperar. E ele começa a agir igual o recifense. Imagina, irmãos, ele deixou que a cultura, ou melhor, que a falta de educação local moldasse o seu pensamento e o seu comportamento. Será que temos vivido assim, irmãos? Será que temos sido um cidadão do céu, se comportando como um cidadão do mundo? Será que temos deixado que a cultura desse mundo molde o nosso comportamento, a nossa mentalidade? E agora não agimos como cidadãos dignos e coerentes com a nossa pátria celestial, mas com a desse mundo caído, desse mundo que jaz do maligno. Será, minha irmã, que tens vivido incoerentemente com a tua cidadania? Será que apesar de cidadão do céu, o seu pensar e o seu agir no que diz respeito à família, do que diz respeito ao lar, à criação de filhos, ao casamento, ao seu papel como esposa, será que não está sendo moldado pela cultura desse mundo, apesar de ser você cidadão do céu? Será que sua mentalidade tem sido coerente com a palavra do Senhor e cativa a palavra do Senhor? Ou será que tem sido coerente com a cultura secularizada, progressista desse mundo? Será, meu irmão, que apesar de ser um cidadão do céu, você tem deixado que o seu pensamento, a sua mentalidade, o seu comportamento como um pai, como papel de líder, de sacerdote, de protetor, de provedor, seja moldado por a cultura desse mundo, ao invés de ser moldado e cativado pela palavra do Senhor? Será, irmãos? Será que não temos sido influenciados pela cultura desse século, ao invés de pela palavra de Deus? Que venhamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, vivendo de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E Paulo diz, irmãos, para fazermos isso, estando ele presente ou não, ainda no verso 27. Então que venhamos ter essa maturidade, irmãos, de vivermos assim, não só juntos dos nossos líderes, não só junto dos pastores, dos presbíteros que o Senhor colocar em nossas vidas, na caminhada cristã, mas também longe, mas também na ausência, que venhamos viver à luz dessa dupla cidadania, em que a nossa perspectiva e compromisso com a cidade de lá molda
o nosso comportamento e compromisso com a cidade de cá. Em todos os momentos, irmãos, na presença e na ausência dos nossos irmãos. Que sejamos cidadãos do céu que vivem coerentemente. A segunda característica, irmãos, do cidadão do céu, que o texto nos mostra, ainda está no versículo 27, parte B. Veja. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí, ou para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Os cidadãos do céu, irmãos, vivem em cooperação. Em cooperação. Agora vemos Paulo mudando a sua ilustração, a sua ilustração da política, né? Polis, cidade, cidadania, para ilustrar, fazendo referência aos esportes. A expressão aí traduzida por lutando juntos, irmãos, é a mesma palavra que dá origem à palavra, ao termo atletismo. A ideia aqui, irmãos, é que Paulo se refere à igreja como uma equipe, nos lembrando que nosso trabalho é em equipe. Não esqueçamos, irmãos, que havia dissensão na igreja de Filipos. Inclusive, um dos problemas envolvia duas mulheres que não se entendiam. A gente vê isso no verso 2 do capítulo 4. E aí, pelo que parece, os membros da igreja já até tomavam partido, como acontece, infelizmente, com muita frequência, muitas vezes. E aí essa divisão atrapalhava o trabalho da igreja. Então Paulo conclama os filipenses, irmãos, a serem firmes conjuntamente, corporativamente. Não tome esse versículo apenas de maneira individual. O irmão Eric leu que eu tenho que ser firme. E o importante é eu ser firme individualmente falando. Não, irmãos. Veja, firme com quem, irmãos? Se é em uma só alma. Aqui, em uma só alma, é justamente porque envolve mais pessoas. Muitas pessoas, em uma só alma. Em um só espírito. Justamente porque estamos unidos com outras pessoas. Cooperando com outras pessoas. Em uma só alma, em um só espírito. E essa, irmãos, é uma das coisas importantes sobre ser igreja. Só seremos uma igreja saudável quando tivermos prazer de fazermos as coisas conjuntamente. Só seremos uma igreja saudável quando tivermos prazer de estarmos juntos, lutando juntos com os nossos irmãos. E aqui não se trata de uma unidade fajuta, do tipo, vamos concordar em discordar e viver se tolerando. Não se trata, irmãos, de reconhecer diversidade. Aqui se trata de pessoas diferentes, morrendo pela mesma fé. E é isso que faz a nossa unidade, uma unidade evangélica. Um certo autor, irmãos, falando dessa ideia de estarmos juntos pela fé evangélica e da importância de lutarmos juntos, diz que consentimento não é cooperação. A mera aprovação não é parceria. Veja, irmãos, lutar juntos pressupõe uma unidade aqui de ação. É estarmos de fato engajados nessa missão, juntos. Lutar juntos, irmãos, é de fato estar engajado nessa missão de proclamar o Evangelho, de lutar pela fé juntos. Veja, lutando juntos pelo quê, irmãos? Não é por qualquer coisa. Não é lutar junto pelas pautas que a gente quiser levantar como igreja. Não, é lutar juntos pelo Evangelho. É lutar juntos pela fé evangélica. Essa fé aqui, irmãos, não é a confiança pessoal que você tem em Deus, a fé salvífica,
aquela confiança que temos em Deus, que somos presenteados por Deus ao crermos em Cristo e depositarmos nossa confiança em Cristo. Temos nossa fé pessoal, mas não é essa fé pela qual lutamos juntos, essa é individual, irmãos. O que nos une é aquilo que nós cremos. Esse é o sentido de fé evangélica aqui no versículo. É o conjunto de verdades pela quais nós cremos. É o conjunto de verdade, de doutrinas bíblicas pela qual nós cremos. Lutar juntos pela fé evangélica, irmãos, é lutar juntos por aquilo que nos une. É lutar juntos pela mesma verdade. E por essa verdade, irmãos, a gente luta juntos. A gente sangra juntos. Por essa verdade, a gente morre juntos. É essa a ideia do texto aqui. E é também, irmãos, a segunda característica dos cidadãos do céu que o texto nos mostra. Só que tem uma terceira característica, meu querido. Observe o versículo 28. Observe o versículo 28, irmãos. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. E que em nada se sentem intimidados. Outra versão, irmãos, vai dizer: não se assustem com os seus adversários. E aí a palavra que Paulo usa aqui retrata, já assistiram aqueles filmes de época que tem ali aqueles duelos e aqueles conflitos entre exércitos com cavalaria, com os soldados montados ali em cavalos? Se você já assistiu filmes desse gênero, você vai lembrar de situações onde cavalos se espantam, né? Levantam ali as patas da frente, as mãos, as patas da frente, enfim, e se espantam e muitas vezes derrubam aqueles que estão montados neles, se acovardando na batalha. É essa ideia de Paulo aqui, irmãos, ao dizer: não se assustem com os seus adversários. Ou seja, irmãos, qual é o contrário de não viver assustado? Qual é o contrário de não viver com medo, assustado? É viver confiante. E essa é a terceira característica do texto. Os cidadãos do céu vivem confiantes. Que não venhamos, irmãos, nos acovardar diante dos inimigos que nos perseguem. Que não venhamos que não venhamos tremer, ter medo dos inimigos que nos perseguem como igreja. E aí Paulo, ele vai nos apresentar estímulos para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. Veja, o primeiro deles, ainda no versículo 28, é que as lutas provam que somos salvos. Paulo está dizendo aqui que a coragem dos filipenses diante dos adversários seria uma demonstração pública de que eles eram salvos. A firmeza deles face aos adversários era justamente a evidência de que Deus estava ali com eles, pois só Deus poderia dar a eles tamanha coragem diante de tamanha oposição àquela igreja. Lembre-se, irmãos, os filipenses aqui enfrentavam os inimigos da fé, pessoas que não queriam que o culto ao Senhor fosse propagado em uma cidade romana orgulhosa da sua devoção a César.
Então existia opressão aos cristãos naquele lugar por conta disso. Então o que para eles, para os incrédulos daquele lugar, os pagãos daquele lugar, era um sinal de perdição. Essa firmeza era sinal de perdição, porque afinal de contas isso levaria eles à morte. Para os crentes de Filipe, irmãos, eles entendiam que essa firmeza era justamente sinal de salvação. Porque essa firmeza, diante de tamanha opressão, era a prova de que Deus estava com eles. Um outro estímulo, irmãos, é que a presença desses conflitos é um privilégio, pois sofremos por Cristo. Veja o versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Ele diz que não apenas cremos em Cristo, mas também sofremos por Cristo. Paulo vai chamar isso, lá no capítulo 3, versículo 10, de comunhão dos seus sofrimentos. Veja, irmãos, esse estímulo ele é estranho, né? Veja, o estímulo que Paulo está nos oferecendo aqui é: você recebeu o presente de sofrer. Esse é o estímulo que Paulo está oferecendo aqui. Você recebeu o presente de sofrer por Cristo. Quer ser estimulado para viver coerentemente? Quer ser estimulado em cooperação, para viver em cooperação, para viver confiante? O estímulo é que você vai sofrer. E isso é um presente. Eu sei que isso é estranho, né, irmãos? Não é esse o evangelho que vemos na maioria dos púlpitos, mas é o verdadeiro evangelho. Não é esse o evangelho que ouvimos e assistimos nas TVs, nas rádios, nas redes sociais, mas esse é o verdadeiro evangelho. O estímulo é que você vai sofrer e que isso é um presente. E aqui tem a ver, irmãos, com o sofrimento decorrente da oposição a Deus, irmãos. Pois às vezes a perseguição da qual alguns crentes se reclamam não tem nada a ver com essa passagem aqui, irmãos. Às vezes você é perseguido no trabalho porque você é um mau funcionário mesmo. Às vezes você é perseguido na família, seja qual for o contexto, porque você é uma pessoa difícil de lidar mesmo. Não é esse o sentido, irmãos. Tem crente que é perseguido porque de fato é um fofoqueiro, porque de fato é um mentiroso. Como já vimos, os filipenses aqui enfrentavam inimigos da fé que estavam oprimindo os cristãos por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade a Deus. Então, Paulo diz que para eles serem confiantes, corajosos, justamente porque eles tinham essa graça de padecer. Era para eles serem confiantes e corajosos porque eles receberam o presente de sofrer por Cristo. O que o mundo não suporta, irmãos, nos gerando perseguição, é justamente a verdade do Evangelho. O que o mundo não suporta e que gera perseguição à igreja, é eles ouvirem através da igreja e enxergarem através da igreja. Ao enxergarem através da obra de Cristo, da palavra de Cristo, por meio da igreja, que eles são pecadores, que eles precisam e necessitam se arrepender, que eles precisam e necessitam de um Salvador, e que esse Salvador é unicamente Jesus Cristo. É isso que o mundo não suporta. Eu não quero, irmãos, que a igreja presbiteriana de Surubim,
que a Igreja Presbiteriana Central de Surubim seja uma igreja simpática ao mundo. Eu tenho falado com vocês a respeito da gente buscar biblicamente ser relevante nessa comunidade. Mas não confunda isso com ser simpático, por ter a simpatia do mundo. Porque quanto mais parecidos com Cristo formos, mais teremos a antipatia do mundo. Quanto mais parecidos com Cristo formos, mais seremos criticados. Mas uma crítica porque é enxergado em nós o Evangelho, o verdadeiro Evangelho e Cristo. Não uma crítica porque somos omissos, desleixados e damos maus testemunhos. Se estivéssemos sofrendo por uma causa própria, não seria privilégio algum, irmãos. Mas pelo fato de estarmos sofrendo por Cristo e com Cristo, isso é uma grande honra. Já pensou a honra que é ter o privilégio de sofrer por causa de Cristo? Por ser filho de Cristo, de Deus. Por ser corpo do nosso cabeça que é Cristo. Por ser noiva dele. Pense que privilégio é esse? Quantos estão aí fora sofrendo por causas pessoais, sofrendo por causas próprias, por causas até mesmo sociais? Mas esse privilégio de sofrer por causa de Jesus Cristo, só a igreja tem. E isso é um privilégio, isso é uma grande honra. Afinal, ele sofreu por nós, e o mínimo que podemos fazer para demonstrar amor e gratidão, veja, é para demonstrar como resposta amor e gratidão. Não é sofrer para se sentir merecedor da salvação. Não é sofrer tentando conquistar a salvação. Não, é sofrer, irmãos, como resposta àquele que nos amou primeiro, para demonstrar agora amor e gratidão àquele que já nos amou, e agora temos essa disposição de sofrer por ele. Lembre do próprio Paulo, com Silas, sendo chicoteados e presos. Depois de expulsar ali, o demônio daquela escrava, dando certo prejuízo aos seus donos, e na prisão, o que é que eles estavam fazendo, irmãos? Cantando. Não porque estavam sendo prósperos financeiramente, ou seja lá, qual for a área da vida. Não, irmãos, mas cantando com as costas dilaceradas. Cantando em meio a muita dor. E Deus, Ele ainda faz uma obra maravilhosa na vida do carcereiro ali. Aquele carcereiro viu ali o testemunho de Paulo e Silas. Agora veja o versículo 30, irmãos, do nosso texto. No versículo 30, vemos que aqueles crentes daquela igreja viram esse combate de Paulo, e agora era hora deles fazerem o mesmo. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Irmãos, a mensagem dessa noite, ela é muito diferente da unidade que a gente encontra aí fora. A mensagem dessa noite é muito diferente, irmãos, da unidade que encontramos no mundo, do lutar por uma causa, como vemos aí fora, uma causa política, uma causa ambiental, uma causa seja lá qual for, uma causa trabalhista. Aqui, irmão, se trata do presente, de sofrer pelo nome de Cristo. Se trata de carregar as marcas, de sermos testemunhas, por sermos testemunhas de Cristo. Então, que diante dessa realidade na qual vivemos, irmãos,
venhamos agir como cidadãos do céu, coerentemente com a nossa cidadania, em cooperação como igreja, uns com os outros, sendo mais unidos do que os que vão para as ruas protestar por qualquer causa que seja. Pois nós lutamos, irmãos, pela nossa fé. Nós lutamos pela verdade de Deus, que é a Escritura. E confiantes em Cristo, irmãos, sem medo de sofrer pela causa de Cristo, vivemos, irmãos, ao sair dessa porta, hoje à noite, ao voltarmos para as nossas casas, ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, ao levantarmos amanhã para mais um início da nossa rotina, que venhamos ter guardado essa mensagem, esse texto em nosso coração, e que venhamos de fato viver confiantes em Cristo, sem medo de sofrer pela causa de Cristo, pois quando isso acontecer, irmãos, é presente. Quando isso acontecer, é graça. Quando isso acontecer, é um privilégio, é uma honra que nos foi concedida pelo próprio Deus. Amém?